Aloha! Estamos aqui em mais um episódio do Aloha Podcast e hoje nós temos um convidado muito especial, um cara fantástico. Não dá nem para descrever, a medalhista olímpico, um cara que faz esporte com maestria, um grande campeão, pega onda, gente fina, humilde, casca grossa, anda de kitesurf, né? Mas o cara é um grande campeão e queria apresentar aqui meu amigo Flávio Canto. Que honra! Porra, muito bom, muito bom. Rico, obrigado aí pelo convite, cara. Não, fico muito feliz de ter você aqui, né? Que você preenche todas as lacunas, que aqui os convidados, normalmente todo mundo tem que estar ligado ao surf, né? Pelo menos nesse primeiro momento que a gente está escolhendo o nicho do surf, né? E você preenche tudo. Além de ser um grande medalhista, tem tantos títulos que eu vou ter até que ler aqui de tantos títulos que você tem, né? Já pegamos onda juntos, já andamos de stand-up juntos. Me lembro uma vez que a gente era da mesma equipe, né, da Oi, né, que a gente vai falar sobre isso. Eu me lembro que a gente estava lá em Trancoso fazendo um treino. Aí, Rico, vem dar um treino. Você e o, como é que é o João Derli, né? Joãozinho. Campeão mundial. Vem cá, meu irmão. Quando eu vi, eu estava dando um aéreo a 2 metros de altura. Quando eu olhei, pegou meu pescoção, me levantou lá. E aí, pô, muito bom, sem machucar, sem nada, né? É muito legal, A cara. gente se divertiu, né? Foram bons tempos ali, Rico. Muito legal. E para mim era muito maneiro estar na equipe que você, né? Que meu sonho sempre foi ser surfista. Eu brinco que eu virei lutador por falta de habilidade, né? Para ser um surfista profissional. Então eu acabei mudando de vida, mas eu acompanho a tua história desde que eu conheci o surf, né? É lenda, né? Lenda viva. Obrigado por ter aqui. Queria aproveitar, agradecer os nossos patrocinadores de reserva, né? Que são roupas básicas que fazem esse trabalho com a gente. Você Legal. tem um desconto Aloha 10, pode entrar. A loja física deles é aqui no Barra Shopping, né? E são cores assim, que nem a sua camisa. Camisa Meu básica. estilo é básico assim também. Gostei já. Eles têm o algodão peruano, cara, que é aquele algodão que veste legal, né? E tem um cara que você deve conhecer, o Gourmet. Né? Conhece o nosso querido Mário, né? Nota 1000. Porra, Big Rider, né? Big Rider. Muito legal. O Mário arrebenta, né? Ele arrebenta nos negócios, arrebenta em tudo que é lugar, né? Então, eu queria aproveitar que tem até um presente aqui da Simples Reserva para você. Pô, ainda ganha presente, cara? Que luxo, aqui é o seguinte. Pô, que barato, uma cara. camisetinha Pô, aí. Adorei. Pô, lindo, hein? E é legal. Pega só na malha. Eu adorei, cara. Né? É simples, né? Pô, muito obrigado, Rico. Pô, que nada. Tem ali me chama mais, então, pô. Não, eu vou chamar. E aproveitando aqui, tem uma lembrança que você não vai ficar livre de mim, não. Eu brinco com os convidados, né? Abre aqui que você vai da Cia Duarte, do Léo, uma lembrança aí que você vai guardar em casa. Não é um troféu, mas... que maneiro. Isso aqui é lindo, hein? Né? Pô, vai ficar na minha sala lá, olha só. Muito bom, né? Pô, são sofisticados, hein, galera? Hein? Pô, a galera aqui tá sofisticada, E né? não podia deixar de agradecer a equipe aqui da GR, o nosso querido Beto, a equipe profissional, porque um podcast... Pô, que maneiro, cara. Né, é legal porque é uma equipe, ninguém faz nada sozinho. Tem o Patrick, meu filho, tem o Paulo aí, que é diretor, tem o Abner, tem a galera que faz esse trabalho aí para que isso seja um sucesso. Pô, obrigado, galera, adorei. Obrigadão, Rico. Queria dividir uma alegria para vocês aqui. Eu acabei de ir lá na Piscina da Grama e estive lá com toda a galera, né, com a nova geração, vários profissionais do surf, né? Jantei ontem com o Ian Gouveia, né? Pô, o Adriano de Souza, que é campeão mundial, e todo mundo está adorando o programa, né? Então, a gente sabe que é um trabalho árduo, isso aqui não acontece à toa, né? Então, eu fico feliz, assim, de estar sendo um esforço, a equipe, todo mundo, os patrocinadores, mas a gente vê que vale a pena todo esse esforço, né? Imagino você, né, que começou nessa jornada no surf lá atrás, né, ver onde o surf chegou, né? Hoje você tem piscina de onda, você virou meio que o golfe de muita gente, né? Você tem CEOs de empresas surfistas. Acabou há muitos anos, né? Mas você pegou aquela época de transição do surf virar o que virou. Osso duro, cabeludão, né, cara? Entendeu? Aí isso me traz, assim, muita alegria ver onde o surf chegou. E sem falar que o surf, de 9 anos, 7 os brasileiros ganharam, né, cara? Escracharam, né, cara? Entendeu? Assim, sem querer diminuir, sem querer, como é que se fala, se colocar em supremacia, né, cara? Mas é muito bom, né? Aí você já tem a transição, né? Você já vê aí o Miguel, o Samuel Pupo, você vê aí o Chumbinho, essa nova geração já chegando para mostrar que a Brazilian Storm vai continuar. Vão ter que nos aturar. O Chumbinho gravou aqui, foi fantástico, né? A entrevista dele, né?
E aí a gente fica vendo o Brasil aí despontando no circuito mundial. Muito E legal. vamos lá, o nosso amigo Flávio Canto, né? Flávio, você nasceu na Inglaterra, né, cara? A gente estava pesquisando aqui, né? Apesar de ser um brasileiro nato, casca grossa, um dos melhores representantes que a gente tem no esporte, mas você nasceu lá e com 2 anos veio. Eu te pesquisei, cara. O negócio aqui, a equipe é boa, né? E com 9 anos você foi para Califa? Foi exatamente. Meu pai, quando eu nasci, ele estava fazendo doutorado em Oxford, lá em física nuclear. Ah, é? Meu pai é cabeção. E aí vim para o Brasil com 2 anos, mais ou menos. Aí fiquei aqui até os 9. Ele foi fazer um pós-doc em Berkeley, na Califórnia, em 84. E fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos. Fiquei nesse período de 1 ano e meio, pouco mais. Eu fiquei 1 ano e pouco lá e uns 5 meses na Inglaterra. E aí vim definitivamente para o Brasil com uns 11 para 12 anos. 11 anos. E aí nunca mais, quer dizer, saí para viajar, porque eu entrei no judô com 14 e aos 19 eu entrei na seleção. Aí fiquei nessa vida de nômade até me aposentar com 35 anos, mais ou menos. E quando que você teve assim a vontade de ser um lutador? Foi uma coisa programada ou você começou a ter bons resultados, se divertir, né? Porque o importante no esporte, seja qual for que o atleta vai escolher, né? É importante você gostar, né? Senão você não vai ter um desempenho espetacular. Como foi a sua versão? Eu venho de uma família muito ligada em esporte, né? A gente sempre foi incentivado a fazer futebol, vôlei, corrida. A gente tinha uma Olimpíada da família nas férias, que era super marcante. Juntava todos os primos, os amigos dos primos, os meus pais, meus tios faziam uma Olimpíada. Cada time tinha uma cor de camisa. Não tinha internet, né? Então a gente brincava muito mais. Mas muito saudável, né, Não, cara? muito melhor. E eu tive uma experiência ruim numa troca de escola que eu apanhei. Aí eu fiquei 1 ano apanhando, sofrendo bullying. Aí um belo dia, setembro de 88, eu assisti o Aurélio Miguel ser campeão olímpico. Com um professor que dava aula. Eu lembro, ele era da equipe da Oi também? O Aurélio não chegou a ser. Não, era no CNA, no Conselho Nacional de Esporte, que eu era Provavelmente. Ele estava lá, né? Judoca casca grossa. Foi o primeiro campeão olímpico do Brasil. E o técnico dele era o professor do meu irmão, que é o Geraldo Bernardes, o técnico daquela seleção. E aí eu entrei no judô numa de virar o Daniel San, né? Vou virar o jogo, apanhava na escola, né? Vou pro meu Mr. Miyagi. E o Geraldo acabou fazendo um papel muito além do que eu imaginei, né? Eu virei... Obrigado. Eu me encantei pelo judô, ganhei autoestima, tem uma cultura muito forte da paz, né, por trás do judô, então nunca mais briguei. E em 5 anos eu entrei na seleção principal, ainda era júnior, foi meio um susto, e a minha vida mudou completamente. Mas originalmente o esporte que eu tinha escolhido para sonhar grande era o surf, né? Mas você pega onda e pega bem, aí. Mas pego... Não, eu sei, não estamos falando do nível profissional. Mas pro tempo de surf que eu tenho, era para pegar bem melhor. Não, mas é que você é humilde, não só no judô, mas você é humilde, já fomos da mesma equipe da Oi, né, cara? Uma vibe legal. Eu admiro muito as pessoas que são humildes, né? Seja um grande empresário, seja um atleta, eu acho que ele é mais querido, a vibe vai legal, eu consigo conectar melhor. Mas, Chico, naquela época, né, quando eu comecei eu peguei a febre do bodyboard aqui. Ah, né? é? Eu, com 11 anos, eu comecei a pegar onda de bodyboard. Tinha Glenda, Xandinho. Eu levei a Glenda com 14 anos para o Havaí e ela foi campeã mundial, cara. Olha, ela tinha 14 anos. 14 anos, cara, entendeu? Ela namorou meu primo. Eu me lembro que ela chegou no Natal com meu primo virou o ídolo de todos nós, porque a Glenda era campeã mundial, a gente pegava onda de bodyboard. Aí 1 ano e meio, 2 anos depois, eu troquei com os 12 anos, eu fui pro surf. Mas eu comecei ali no bodyboard, aí depois... Tom Curran, Tom Kerr, aquela galera lá. Mas é uma boa escola, né? Foi ótimo, pô, era muito maneiro, né? Eu tenho até, você falou do Tom Curran, um cara que eu admiro muito, você admira, né? Eu fui competir na França lá, fui no casamento dela com a Marie, né? Aí, era a tradição, Basco era ali perto de Biarritz, né? Foi super legal. E o Fix, eu estava na casa dele, um francês campeão, falei, Tom, se um dia você quiser ir ao Brasil, quiser ficar na minha casa, é um prazer, né? Mas não fiquei de babação de ovo, porque eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho essa... Mas convidei ele, né?
E aí ele estava aqui no Brasil, na prainha, eu acho que ele estava num lugar que não estava muito legal. Ele falou, hey, Rico, how are you? Can I stay in your house? Welcome, né? Aí ele ficou lá em casa, cara. Ele que pediu para... Legal, né? E ele era um cara de poucas palavras, né? Você chegou a conversar com ele alguma vez? Nunca conheci pessoalmente. Então ele... o Pat ele era meio que o George Harrison do surf, ali, um cara mais enigmático, assim, né? O pai dele também era um cara assim, Pat Curran, um grande surfista de Waimea, morava no México sozinho. Aí foi lá para casa. Ele trouxe mais equipamento de som lá para casa do que música, né? Pô, o cara gosta da guitarra, né? E aí, só para complementar... E aí, eu falei, Tom, do you want to go out? Tá afim de sair? Não, então toma conta. Ele foi babysitter do Eric, né? Caramba. Não, mas legal, que eu trato as pessoas com naturalidade. Para mim, pode ser campeão mundial, pode ser uma pessoa simples, um zelador. Para mim, é tudo igual, entendeu? Aí ele ficava com o Eric, né? Tomando conta. E um dia, a gente foi lá no Castelinho. Como é que é aquele músico, o primo do Tim Maia? O Ed Mota, o sobrinho? O Ed Mota, né? Levei ele para ver o Ed Mota lá, cara, o cara se encantou, que é um som... É um monstro, né? É um monstro, aquele vozeirão, né? Pô, mas muito bom. Mas desculpa interromper, porque é legal. A gente, naquela época, a gente associava muito... Porque não tinha tanto acesso, né, a conteúdo. Tinha vibração, realce. Mas eu lembro do Tom Curry, eu me lembro do Rush, né? Não sei se você se lembra que tinha um vídeo dele épico, que era I'm made from the dust of the stones, and the ocean flows in my veins. E era ele pegando o ano. Então, a gente associa muito os caras às músicas, né, que a gente assistia milhares de vezes... Quando a gente tinha essas oportunidades na televisão. E ele tinha um estilo clássico, né? O Tom, né, cara? Tinha, assim, cara. Confundido. Ele tinha esse lado misterioso ali, né? Era meio Rob Machado, mas mais... Mas ele quando estava lá no Havaí, era bem assim na dele, ele escondido, pega onda para nego não fotografar, ele vinha atrás de pipeline, entrava assim, não falava com ninguém, saía, né? Ele sempre teve essa postura assim, underground, né? E eu me lembro até que... Eu estava falando até com o Codin, que era editor da Fluir. Ontem ele fez vários elogios aqui para o nosso trabalho. Ele falou, Rico, quando você tiver, fala uma história mais que todo mundo conheça do cara, né? E aí eu estava julgando, era o Tom Curry e Tom Carroll, julgando, meu irmão. Um era 996, né, cara? Então, difícil de se julgar, né? E quando você é juiz, a instrução que a gente tinha, não tem essa tecnologia, isso era... início dos anos 80, era no Gaston 500, dava $500. Hein? Era $500? Era o Gaston 500, porque era $500 que dava. Né? E olha que era uma marca de cigarro, olha o absurdo, né? Graças a Deus, hoje em dia, o surf está num caminho, né? Assim, legal, né? E todo mundo era feliz, pegava $500, dividia com todo mundo, né, cara? E aí, entre os dois, eu acabei não dando... Pro Tom, porque o Curry... Para qual Tom? Pro Carroll? Eu dei porque ele estava mais radical, as manobras, assim, me impressionou mais. Né? Não pode ser um empate na bateria, né? Mas, voltando... E quem ganhou? O Tom Curry que ganhou? Essa bateria que eu julguei, né, cara? O Tom Curry foi tricampeão e o Carroll foi bicampeão mundial, né? Foi o Carroll O Tom Carroll foi bi e o Tom Curry foi tri, né? Eu acho que... Mas os dois, ambos surfistas, eram né? os caras. Eu já surfei com o Tom Carroll, olhei e falei, puta, olha o cara ali. Ele é casca grossa, né? O baixinho ali, né, cara? Um cara, assim, dedicado, continuou surfando bem, né? Mas, falando um pouco de você... Como é que foi a sua trajetória assim no judô, assim, os primeiros... Que hoje em dia, a garotada, seja no judô, natação, sul, começa com 2, 3 anos, né? Você começou com quanto? 14? Eu comecei no mês que eu faria 14 anos. Mas eu comecei com o cara certo, né, Rico? Isso faz toda a diferença. O Geraldo, ele tem aquela característica, né, do sensei, né? Sensei, tradução literal, é aquele que veio primeiro, né? Mas ele é aquele que realmente... ilumina caminho, faz você se sentir importante quando você ainda não é. E ele fez isso comigo desde o primeiro dia. Então, como eu perdia muito, ele criava uma estratégia, imagino, né? De fazer eu valorizar também as derrotas. Então, ele falava que os campeões aconteciam às segundas-feiras depois de perderem nos finais de semana nas competições. E eu perdia sempre, né, no começo. Mas eu falava, a segunda parte da frase só depende de mim. Então, eu ia lá treinar segunda-feira. Eu olhava para mim e falava... tá no caminho certo. E a derrota que faz o cara fortalecer, não é? Na verdade, na arte marcial é muito claro, você vê com muita clareza, né? A oportunidade que você tem numa derrota, porque se você perde um determinado golpe, você, por causa daquele golpe, você pode estudá-lo e numa próxima luta com aquele mesmo adversário, você se preparou e você não cai mais daquele golpe. Então, você pode escolher se você aprende ou se você perde, né?
Então, ter essa consciência nas derrotas é importante. Eu sempre tive, porque eu sempre tive o Geraldo ali me orientando Era o nesse anjo da sentido, guarda, o sabe? mestre, né? E você realmente vendo, assim, não tem trajetória vitoriosa se você não souber lidar bem com as tantas derrotas que você vai tendo no caminho, né? Você precisa saber lidar com elas e precisa saber usar elas a seu favor. Claro que a gente quer ganhar, mas a gente perde com frequência, né? Então, o que eu faço de cada derrota é o que define o que vai acontecer lá na frente. Eu fui competir no Peru em 69, 70. Aí levei uma pranchinha. Aonde lá? Qual no Peru, Punta Rocas, né? Uma onda grande. Legal pra caramba. É um macumbão maior e mais clássico, né? Eu já peguei onda grande. Não sabia nada, levei uma prancha errada, levei uma prancha pequenininha, né? E aí, porra, antes de entrar na água, a prancha quebrou o meio, porra, perdi. Mas nesse mesmo ano eu comecei a ver que as pranchas do gringo eram pranchas maiores, pranchas de onda grande. No ano seguinte, eu peguei os designs, fiz uma semi-gun que eu usava e fui para a final com os melhores do mundo. Que então, legal. assim, para mim foi a maior vitória, né? Você vir de uma derrota de nem passar a bateria, nem ter o gosto de surfar e... É exatamente isso. Você aprendeu alguma coisa ali, você soube, você não se lamentou tanto, você se preocupou em onde eu aprendo aqui alguma coisa, né? E uma coisa que eu sempre admirei no judô, né? Assim, a forma que os mestres... Vem do Japão, o judô, não é? Né? A forma que eles encaram, né? Não é uma coisa agressiva de luta. Assim, é de luta, mas não é uma coisa agressiva para dar porrada, para... É mais uma auto-defense, né? Para você se defender. E também tem um lado assim meio místico, espiritual, não tem assim? Fala um pouco sobre esse lado do judô. O judô ele foi fundado em 1882 pelo Jigoro Kano, que era um intelectual... 1882. Caramba, o bagulho é antigo, né? Por um intelectual japonês que chegou a trabalhar no Ministério de Educação, era um professor. E, na época, as artes marciais no Japão eram genericamente chamadas de Jujutsu, né? E ele pegou o que ele achava que tinha de melhor de todas essas escolas, porque eram muitas escolas espalhadas pelo Japão, e ele criou um padrão, né? um código de valores e princípios, e a partir desse código de valores e princípios, ele montou essa nova modalidade, né? Ele troca... Jujutsu é arte suave. Quando você vai para o judô, você troca o jitsu pelo do, aí transforma em caminho suave. Então, na nomenclatura, já tinha ali a intenção dele, né? Fazer com que aquela arte marcial fosse um caminho para além do tatame, né? Formando atletas e formando pessoas. Nessa época, o Japão tinha acabado de se abrir para o mundo, ele estava 200 anos fechado. Aí tem a história dos americanos, né? Que entram reivindicando, né? Que fizessem comércio com eles. Eles acabam tendo uma abertura forçada porque... Os americanos têm arma de fogo, os samurais, que eram a elite guerreira do Japão, espadas, então eles perdem ali a luta. E o imperador Meiji, na época, ele faz um caminho de ocidentalizar o Japão. Então ele abre as portas e, ao mesmo tempo... Que ano era isso? Isso no final do século XVIII, né? No final do século XIX. E aí o Japão se moderniza rápido, ele extingue oficialmente, formalmente, a classe dos samurais no Japão, em 1876... E o Jigoro Kano, 6 anos depois, ele faz o judô, mas ele bebe da fonte dos samurais, que era o Bushido, né? Que é o código do guerreiro, né? Como ele diria. É bonita essa... E aí o Jigoro Kano começa a montar essa estrutura toda, que vão ter os princípios. Somente se aproxima da perfeição, que é a procura com sabedoria, constância e, sobretudo, humildade. Quem teme perder já está vencido. Quando verificares que nada sabes, terás feito teu primeiro progresso no aprendizado. E por aí vai os princípios que definem o que é o judô. E eu também admiro muito aqui o povo japonês, né, cara? Assim, um povo assim brilhante, né, assim unido, né, assim humilde, né, assim inteligente, que valoriza a cultura dos mais antigos. Não tem isso? O respeito ele é uma característica de toda a arte marcial e que tem muita inspiração na cultura japonesa, né? Que tem essa relação muito clara e forte com hierarquia, com quem veio primeiro. Então, isso está na história da cultura japonesa e a gente acaba herdando também no judô, né? Eu já morei lá na casa do Gordinho, moravam vários japoneses, né? Ele é casado com a japonesa, né? Emiko, o nome dela, né? E eu sempre ficava lá, então sempre tive uma admiração, os caras casca grossa, assim, e alguns surfistas muito bons, né, cara? Um povo dedicado, né? E você vê que em todas as situações que o Japão passa, ou depois da guerra, ou então depois
de problemas que eles têm, assim, de muitos temporais. Você vê que eles se unem, reconstroem, né, cara? Assim, você vê várias vezes eles são tsunami, né? Então eles se unem. Aqueles lá tem umas tempestades de casca grossa, né? Já viu? Já passou alguma lá? Eu já passei por alguns terremotos lá, né? Que eu já fui umas 20 vezes para o Japão, né? Porque a gente acabava indo muito porque era o lugar, né? Onde a escola do judô, a origem está lá. E é impressionante, assim, como as cidades, como tudo é organizado. Como, né? Você já foi para lá, né, Rio? Já estive lá. É impressionante. É um lugar, assim, que parece outro planeta. Eu estive lá, foi até uma situação gozada, né? Foi o dia que abriram o novo aeroporto de lá, já faz muito tempo, eu estava voltando de Bali, e aí eu ia fazer só uma escala voltando para o Havaí, né? Aí fecharam o aeroporto, quebraram todo o aeroporto, eu fiquei lá na maior roubada, sem nada, não falava a língua, né? Mas sempre é uma experiência e minha admiração sempre vai continuar com os japoneses. Não, essa história, por exemplo, da máscara que a gente acostumou a ver com a máscara do Covid, desde 95, a primeira vez que eu fui para o Japão, você vê um percentual grande de japoneses nas ruas com a máscara. A gente ficava olhando, na verdade é a pessoa que está gripada, né? E ela usa para proteger os outros, né? Não é para se proteger, é para proteger os outros. Já existe assim. E aquilo para a gente era muito emblemático, né? Falando da cultura japonesa. Né? Imagina no Brasil, você tá naquela época, né? Não existia a possibilidade, né? Ou seja, as pessoas pensam na sociedade, né? Não pensam só em si. Pensam no todo, né? Então, isso você vê... Esse é um pequeno exemplo, assim, de como funciona a mentalidade. E também lá, a população é muito grande, né? Demograficamente é muito... Tóquio, né? Então, para o metrô, para o ônibus, para todas as situações, você tem que estar educado, saber respeitar, porque senão não tem essa convivência, né? No Japão, cara, eu acho que é uma experiência... Quem puder ir, vale a pena, porque é um choque assim, de realidade muito grande e você aprende muita coisa ali, né? Em todo minimalismo, a maneira como eles conversam com você. A cultura deles, né? E eu estava lendo sobre longevidade, né? E tem uma ilha lá que são os cidadãos mais longínquos que tem no mundo, né? Você já viu? Não sabia que era lá. Eu sei que no Mediterrâneo tem alguns lugares Mediterrâneo, né? Eles estudam as alimentações. Eu não sei qual é a ilha lá, mas... Ela tem várias ilhas, mas é um povo que come muito arroz, come muito peixe, uma boa alimentação, não tem... Tudo que a gente já sabe não faz, né? Eu tento fazer um pouquinho. Flávio, me fala um pouco dos seus títulos, que são tantos aqui. Eu queria... Já foi medalhista olímpico, né? Várias vezes campeão em diversos pan-americanos, né? Fala um pouco dos seus títulos. Eu tenho uma medalha olímpica de bronze, né, em Atenas. Eu cheguei a ficar em primeiro do ranking mundial em 2006, 2007. Ganhei, acho que 7 Pan-Americanos. 7? E algumas medalhas importantes, assim, em Grand Slam, nessas competições mais importantes do mundo. E umas 5 medalhas mundiais por equipe, né? Que estão, talvez as medalhas que eu tenha tido mais prazer, porque é uma modalidade que agora passou a fazer parte do calendário olímpico, pela primeira vez em Tóquio, vai ter agora de novo em Paris. E é uma competição que você luta com a equipe. A primeira medalha que a gente ganhou foi em 98, e a primeira do Brasil também. E foi muito legal, né? A gente está acostumado normalmente a lutar sozinho, e a competição por equipe, hoje entram 6, 3 homens, 3 mulheres. 3-3. Se você ganhou e o time e os outros perderam, você perdeu. Se você perdeu e o time ganhou, você ganhou. Então você tem essa coisa de um por todos, todos por um, que para mim sempre foi onde eu mais gostei de lutar, né? sabe? O trabalho em equipe, né? Isso é bom não só no esporte, mas para o trabalho, no dia a dia, né? Trabalho em equipe, tudo é feito em equipe, nada é construído sozinho, né? E essa é um dos mantras lá do nosso instituto, né? A gente tem um programa bem forte de cultura lá. É uma frase que diz que o judô não é um esporte individual, né? Justamente para todo mundo aprender desde cedo que, embora seja considerado um esporte individual, como o vôlei é coletivo, futebol é coletivo, não tem nada de individual no judô, né? Eu treino com um monte de gente, eu tenho técnico, tenho preparador físico. Então, para desde cedo você desenvolver essa percepção, né? Essa cultura de que eu preciso olhar mais pela janela do que pelo espelho, né? Compartilhando um pouco do que eu aprendi, do que eu conquistei e criando esse espírito de time. Eu costumava falar, às vezes, fazendo um paralelo do surf, né? Antigamente, bastava você ser um bom atleta, né? Ter raça, preparo físico, você podia ser um campeão, né? E... hoje em dia é impossível, né? Para um atleta ser campeão, ele precisa ter, como é que se fala? Ser talentoso, ter um bom preparo
físico, ter boas pranchas, ter um nutricionista, um psicólogo, é uma equipe, como a gente está falando. Como é que essa equipe é formada hoje em dia para os atletas de ponta? A gente, vou usar o case nosso, né, do Reação. O Reação, ele é um projeto social que hoje está em 5 estados, está em 12 polos. A gente tem vários programas no tatame, programas em sala de aula, programa de conexão com o mercado de trabalho. Mas o programa nosso olímpico, né, que já formou campeões mundiais, olímpicos, no último ranking ficou em primeiro no geral do Brasil, né, disputando com os grandes clubes, Sojipa, Flamengo, Minas Tênis, Pinheiros. Mas a gente já está há muitos anos ali no topo. A gente tem uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo, preparador físico, treinadores técnicos. A gente tem todo um grupo que atua, né, com a garotada. E o que eu acho que é importante, assim, aí não falo nem o atleta, para os treinadores, né, ter um olhar assim, que vá além da performance. Isso é muito incipiente ainda no Brasil, essa cultura de quando você pega confederações, normalmente eles estão preocupados com os resultados. Eu acho que o bom treinador, ou um bom vai time, além, mais fundo, né? Eu acho que ele está preocupado com o desenvolvimento dele além do esporte, né? Qual é o projeto de vida que ele vai ter quando ele se aposentar? Muitas vezes você só pensa nisso nos 30 e poucos anos quando você está se aposentando. Se você não construir o repertório antes, você vai ter uma limitação natural de escolhas, né? Se você lá no começo você está olhando já para o atleta como um ser que vai além do esporte, ele, né? Você começa a construir junto com ele um plano de transição de vida, de carreira, porque a gente tem uma morte em vida, né? O atleta, ele tem essa morte muito cedo. Você com 30 e poucos anos, você precisa se reinventar. E você tem que ter tido um plano prévio, né, para você estar preparado para esse momento. Eu queria te parabenizar, não só pelo atleta que você é, pela sua humildade, mas, cara, já cheguei até a me emocionar de ver o trabalho que você faz lá na Rocinha, né? Uma das bases, né? Quando começou... A sede é na Rocinha. Hoje, no Rio tem 7, mas a sede é a Rocinha. E eu acho assim espetacular, além de ter a ideia de conseguir montar a equipe, né? A teia, no sentido assim de poder dar continuidade, que isso é brilhante, porque o esporte é a melhor ferramenta que tem para tirar as pessoas, trazer uma melhor educação, um melhor emprego, uma vida melhor, né? Sem educação e através do esporte, você consegue dar oportunidade, né, para diferentes pessoas, né? Fala um pouco sobre isso daí. O Reação, ele começou em 2000, né? Eu não tinha muita ideia de quão poderoso o esporte, a luta seria, né, quando a gente fala em transformação, impacto. E eu descobri rapidamente que era muito poderoso, né? Essa história eu reconto, porque foi o que foi. A gente teve um aluno no início que foi assassinado e ele foi enterrado com a camisa do Reação no peito. E aquela cena para mim foi muito marcante porque eu entendi que a gente tinha já construído essa coisa do time, né? De pertencimento, do aluno se sentir importante orgulho, ali. Né? E o nosso maior indicador, eu brinco até hoje, a gente nunca vai conseguir medir, que é a quantidade de vidas que poderia ter ido para o lado errado e não foi porque naquele momento de dúvida ele se sentia querido e importante. Porque as oportunidades para ir para o caminho do mal são muito maiores do que para o caminho do bem, né? Você precisa ter uma comparação, né? Porque a criança, quando vai... Normalmente, a gente está há 23 anos nessa, né? Normalmente, quem vai para o lado... negativo. Obviamente, uma minoria da minoria, né? Das favelas. Mas vai, normalmente, em busca de pertencimento, de se sentir importante. E se você tem um lugar que você se sente relevante, você não faz essa escolha, você não precisa fazer. Então, esse indicador a gente não consegue medir porque a gente não tem lá no Reação essa coisa que eu achei que pudesse ter no começo, né? Alunos que estão aqui, estão ali. Não tem. O aluno que está aqui, o grupo é tão sólido, tão forte, você cria um ambiente de camaradagem. Bonito, que você está numa família ali. Então, você não sai dessa família. O Reação começa, então, com esse carro-chefe, que é o judô. A gente sempre teve jiu-jitsu também integrado. E com o tempo a gente vai ampliando o repertório, né? A ideia nossa é que cada aluno chegue naquela fase de escolhas mais relevantes para a vida, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer, e ele tenha construído o repertório, tanto de competências não cognitivas, as competências socioemocionais, como as cognitivas, né? Então a gente tem um programa dentro de sala de aula e um programa dentro do tatame. Que legal. A cada bimestre a gente trabalha com mais ênfase em um valor: coragem, humildade, respeito, responsabilidade, superação e solidariedade, sempre numa perspectiva de construir, conquistar e compartilhar cada um deles, né? Então a ideia é que o aluno ele vá crescendo e entendendo que a conquista tem que estar sempre relacionada ao compartilhar. Mas eu acho isso brilhante, que até para qualquer cidadão, para qualquer pessoa de classe média, ou classe rica ou pobre, já é difícil quando você tem assim 15, 18 anos, você tentar
planejar o seu futuro, né, cara, e saber administrar isso é difícil. Então, é muito legal ver, desde cedo, através do esporte, através do Instituto Reação, você poder planejar e ajudar e fortalecer o caminho dos atletas. O que é legal lá é que a gente hoje está, só um resumo, a gente está em 12 polos, está em 5 estados e tem hoje 150 colaboradores. A gente construiu um time muito legal lá. O Reação deixou de ser 1 ou 2 há muitos anos, né? Hoje o Reação é um monte de gente, parceiros, colaboradores. E como é que você consegue tocar isso tudo? Não consigo, né? Eu tenho um time grande que toca junto, mas eu acho que talvez essa tenha sido uma percepção fundamental que fez o Reação chegar onde chegou. Equipe. Quando a gente funda o Reação em 2003, nesse dia da fundação teve gente achando, chama de Flávio Canto, né? Eu falei, pô, vocês não estão entendendo nada, a ideia é muito maior do que eu e de todos nós aqui juntos, né? Então, a Reação acabou sendo um chamado, né? Que conversa com todo mundo, que queira, de alguma maneira, reagir. Não importa se você é da favela, se você não é da favela. Aqui é um espaço para a gente reagir e mudar um pouco as coisas, que, obviamente, elas não são ideais. Todo mundo está bem-vindo, convidado para esse lugar. E aí, o Reação foi crescendo com muitos protagonistas, né? Que eu acho que isso foi o diferencial. Quem são os caras, assim, que te apoiaram nessa jornada? Pô, tem muita gente, assim. O meu braço direito mais longevo nessa história é o Luciano Correia, né? O Luciano Gomídio. O Correia também está no diretor hoje, é um dos importantes. Mas o Nando é o meu braço direito desde sempre. Hoje é o presidente, né? A gente tem uma parceria de amizade desde criança. A gente lá atrás desenhou um programa de alfabetização. Os mesmos objetivos. É que ele foi piloto, né? Ele foi para um caminho, ele foi quase da Fórmula 1. E eu fui para o tatame. E aí depois ele volta da Europa, o Reação já tinha começado. E aí ele entra... É aquele trabalho de quem quer ser o voluntário aqui, vai um voluntário de trabalho. E ele assumiu isso desde o início. Mas tem muita gente, né? A gente tem um conselho que é maravilhoso, que tem o time da Visage, outros amigos que em 2010 para 2013 transformam toda a história do Reação. O Geraldo Bernardi, meu técnico, vira meu braço direito também nessa história toda. Que legal, amplia tudo, né? O Duda, que foi um dos fundadores. E hoje o time todo é maravilhoso, né? Pô, que bom. Eu queria me colocar à disposição se algum dia seria o máximo. Eu puder ser útil lá, passar alguma coisa. Bater um papo com a molecada lá, vai ser incrível. Com a molecada, faço com o maior prazer, né? Que eu tenho escolinha de surf. Nunca consegui, como é que se fala, essa projeção, consegui me organizar para que ficasse grande dessa mesma forma que você conquistou, né? Mas a primeira escola de surf que eu fiz em 82 foi para devolver ao esporte todas as alegrias, tudo que o esporte me deu. Foi ali no Arpoador. Quem era os professores? Picuruta Salazar, Almir Salazar, o Fernando, Ismael Miranda, que já faleceu, né? Rodrigo Osborne, o Pepe César, né? Então, muito legal, né? Só mostra. Já formamos campeões como o Phil Hasman, né? Vários grandes campeões, né? E é muito legal, mas o objetivo nunca foi fazer grandes campeões, sempre foi Tio Deca, que era ajudante pedreiro, que melhorou a vida dele através do esporte, né? Então, isso é muito... O surf também é uma ferramenta muito boa para poder, como é que se fala, tirar as pessoas da dificuldade, ver o mundo de uma forma melhor, né? Isso aí você falou um monte de nome importante, né? Lá o Reação, a gente tem 5 estados hoje, cada estado tem uma liderança relevante, né? Tem o Geraldo, meu técnico, no Rio Grande do Norte, Davi Moura em Cuiabá, você tem o André Fernandes em Belo Horizonte com o Luciano, agora a gente tem o Diogo em São Paulo, a gente tem um time, assim, a gente vai fazendo nosso M&A social, é meio que pegar a gente do bem, que já faz um trabalho voluntário há muitos anos, e a gente estrutura. Com lei de incentivo, a gente acaba tendo muito acesso, muito suporte, e a coisa vai andando. Eu ia te perguntar, o Brasil é líder nesses tipos de trabalhos sociais? Porque eu acho que pela dificuldade que a gente tem, um número muito grande de comunidades, uma educação que não é como a educação dos primeiro mundo, né? Então, eu te pergunto, eu acho que nessa área já tem algum comparativo, assim? Porque os Estados Unidos deve ser, a Austrália, os grandes países, o primeiro mundo, deve ser através do investimento das universidades particulares, né? Mas eu acho que o Brasil, através da lei do incentivo, ela faz um trabalho legal e mais abrangente do que normalmente, né? Existe isso lá fora? A gente aqui tem projetos de renúncia fiscal que são muito transformadores. Para a gente foi, 2007 entra a lei de incentivo ao esporte, que foi uma revolução para o terceiro setor quando você está falando de esporte. Você tem várias, tem lei Rouanet, tem lei do audiovisual, você tem projetos de renúncia fiscal muito bons. Mas para a pessoa física, a gente não tem uma cultura
evoluída, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai ter uma sala lá numa universidade que vai ser essa sala foi doada pelo fulano de tal. Esse banco aqui no Central Park foi doado pelo Beltrano. Mas pela pessoa física. A gente não tem uma cultura de doação de pessoa física no Brasil, que é muito ruim. Eu fui muitos anos embaixador do Criança Esperança. O volume de recursos que a gente recebia com a máquina inteira da Globo badalando era muito pequeno para o potencial que o Brasil tem, sabe? Para proporção, né? E eu acho que a gente tem um lugar de muita acomodação aqui no Brasil, né? Só você ver o Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro, ele tem um estado, um pseudo-estado, né? Porque você tem a milícia, você tem os comandos variados. É difícil até de falar, né, cara? Então você tem, assim, uma cidade que... Sem controle. Boa parte dela, a gente fala de democracia, você vai numa favela no Rio de Janeiro, quem manda não é o Estado, né? E a gente está falando de mais de 20% do Rio de Janeiro vivendo em favela. E ultimamente a gente tem tido, assim, casos assim... Não, pô, a situação é muito doida, né? A gente vive numa cidade muito doida. E num país agora, muito louco, né? Assim, eu como carioca, que me orgulho de ser carioca, me orgulho... de ter escolhido o Brasil para viver, o nego me pergunta, por que você não morou no Havaí, na Califórnia? Porque eu adoro aqui, entendeu? O meu povo, minha cultura, né? Mas, ultimamente, com os últimos acontecimentos, assim, se não tiver uma política de choque para poder conter e trazer mais educação, melhor segurança, melhorar o turismo, né? A gente... Acho que está no momento assim mais difícil. Nem quero entrar nessa... Que aqui é só alegria, entendeu? Aqui o Aloha Podcast é só alegria. Se a gente começar, apesar de eu ter a minha consciência, a minha defesa e fazer o que eu posso fazer dentro das minhas oportunidades, né? Dentro desse contexto, já que não se consegue mudar, assim, de uma forma maior, cada um fazendo a sua parte já é uma humilde contribuição, né? Eu acho que está no campo da alegria também, né? A gratificação de você... fazer o bem, né, é muito poderosa, né? Mas em relação ao que você está falando, sem dúvida, o trabalho que você faz... agora, eu acho que, assim, precisa ter políticas, assim, do governo, do Estado federal, fortes para mudar esse momento que a gente está. Porque se for só levando como está sendo levado, não vai dar resultado. Vai dar resultado? Não vai. Né? Não então, vai. tem que ser uma política de choque, alguma coisa que eu... Falando de coisa boa aqui, e a equipe da Oi? Nosso amigo Alberto Blanco, aquele cara é fantástico, né, Foi cara? muito legal, porque eles reuniram no mesmo time você, Fernanda Keller, Joãozinho, João Derli, eu, Akira. Então eram pessoas de modalidade, Dani a galera Monteiro, toda, Sabiá, a Dani, Sabiá. Tinha gente, tudo que era modalidade. Tinha um lado muito forte lá de radicais, e eu adoro, né? Então, pô, tava em casa ali com vocês. E a gente rodava o Brasil fazendo evento. Era uma loucura. Eu me lembro que tinha aquele... O Fashion Rio, lembra? Lembro, que a gente chegava junto com um monte de fotógrafo. Parecia que a gente era super celebridade, né? Andando lá. Era a Bianca, né? Era Bianca, muito maneiro. Né? Flávia da Justa, né, cara? Pô, o time foi maravilhoso, cara. E eu acho que, além de ter sido maravilhoso, eu acho que foi, como é que se fala assim, a primeira empresa que teve essa visão, né? Porque hoje em dia várias empresas já fazem um trabalho de marketing espetacular em cima do esporte, mas o Blanco, né? Cara, foi muito maneiro. E eu me lembro que ele levava a equipe para o Havaí, né? Chamava o Sport TV, filmava, entregava, né? Assim, muita alegria, né, cara? Pô, eu tava, de repente, em prédios gigantes na cidade como Homem de Ferro, sabe? Passando no intervalo da novela das 9. A gente nunca imaginou esse lugar pra gente, né? Esse lugar sempre foi do futebol e olha lá. De repente a gente fazia parte... E era uma maneira... E todo mundo convivia bem, né? As pessoas... Foi muito legal, Eu me lembro eu fiz um campeonato da Petrobras, aí o Sabiá pulou do avião, né? E pousou na areia da praia. Legal, botou uma mosca lá de 20 metros, né? E também me lembro uma ocasião, a gente foi fazer uma promoção e a Oi tinha a Esquadrilha da Fumaça, né? Aí eu fui almoçar na churrascaria, eu, a Dani, vários atletas, né? Agora, depois de comer, vamos dar a volta de avião, dar o looping, né, cara? Pô, aí fui eu e a Dani. Você foi, Fomos, cara, meu irmão, quase que, imagina, aquelas cambalhotas, mas deu para segurar. Caramba. Era aquele argentino, você lembra o nome dele? Eu acho que ele até faleceu, aí. Era um cara muito legal, né? Eu fui com ele, né?
Pô, não sei se eu tenho coragem não, Henrique. Depois não, se vai ele, vamos nós dois também, né? Ele não vai querer morrer nem eu, né? Mas muito legal, cara, entendeu? Pô, bons tempos. E eu tive até agora em Saquarema, a WSL, já passou. Eles têm uma nova esquadrilha da fumaça só com aviões mais rápidos, mais punk. Até eu me candidatei para ir de novo, entendeu? Pô, mas você é doido mesmo. Não, você tá com um cara experiente, né, cara, entendeu? E me lembro daquela lá em Trancoso, né, que era uma convenção nacional de vendas, né? Aí entrava você falando, a Dani Monteiro, né? Legal. Eu ensinava as pessoas lá a surfar. Então, tinha uma marolinha lá, né? Aí vocês faziam uma luta, né? Eu me lembro. Ricão, vamos dar um treino aí. Você, pô, me deu. Como é que é o nome daquele balão que Acho que eu que tomou aí, né? É o aéreo esse daí, é o aéreo reverso. Porra, cacete. Muito bom, né, cara? E não tinha ego, né, cara? Era assim um momento. E a gente viveu uma década mágica, mais que uma década até, porque quando fala dos Olímpicos, né, que acaba também misturando todos os esportes nessa onda. A gente teve os Jogos Sul-Americanos em 2002 no Brasil, Jogos Pan-Americanos em 2007, Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e Olimpíada em 2016. Pô. Então, a gente viveu um período que tem todo o pré, né? O pessoal fala muito de legado desses eventos. Tem o pré-legado, né? Que quando você vai sediar uma Olimpíada, você tem todos os atletas que tem são muito mais valorizados. Então, a gente viveu um período mágico aqui. Pô, na 2016, a Olimpíada, né? Eu estava indo para o Havaí, aí o Marcos Vinícius ligou para mim, estava no caminho, falou, Ricão, quer surfar com a tocha olímpica? Eu falei, pô, beleza, pá. Caraca, pô, aí depois, demais, quando eu parei para pensar que eu podia ser o cara mais famoso do mundo, apagar a tocha, né? Hein? Tá lembrado, hein? Eu me lembro, porra, cara, aquilo dali. Aí eu aceitei e falei, caraca, brother, eu tô ferrado, né? Vou ter que fazer bonito. Então, assim, para dividir aqui com você essa história, né? Eu falei, vou me preparar, né? Entendeu? Para não chegar lá de trouxa, né? Dar o melhor de mim. Então, arrumei um pedaço, já que eu não tinha tocha olímpica, eu peguei um pedaço de pau e um amigo meu, né, cara, o Coronel Baixo, me arrumou uma equipe para poder treinar. Então, eu treinava em ondas pequenas, ondas grandes, com mar pequeno, mar grande. Você não sabe como é que é ser o mar no dia, né? Não sei como é que é ser o mar, né? E aí eu falei, caraca, né? E aí, antes de todo mundo correr, eu ia surfar com a tocha olímpica, né? E não podia parar no meio, entendeu? Pegar onda na macumba lá e parar com a tocha no meio. Tinha que ser estilingado pelo jet ski e parar na areia, assim, bonito, com a pose, né? Aí, tudo legal, né? Não podia cair na onda, Não podia cair, cara. Aí eu me lembro, cara, que lá no quiosque, lá na macumba, né? Devia, sei lá, uns 150 jornalistas, uma multidão lá para eu ver, né, cara, eu surfando com a tocha olímpica, eu assim, conversando com todo mundo, simpático, assim que eu me comunico, né? Aí quando chegou assim, 10 minutos antes, eu falei, galera, agora time to focus, né? Porque eu treinei bastante, né? E aí, pô, me dediquei e deu tudo certo, né, cara? Assim, foi muito legal aquela Olimpíada. Foi legal. Mas o mais interessante que eu não contei, uma semana antes, eu tenho hérnia de disco. Você conhece atletas, tem hérnia de disco. Quando ela pinça, brother, não tem cabamacho, não tem fortão, deitadinho ali, né? Aí eu fui fazer toe-in lá no Canto do Recreio, estava bem grande, eu não vou falar o tamanho, mas 2 arrebentações lá, e eu, de repente, pinça a coluna, cara, e aí, meu irmão, uma dor, eu, saí ali, porra, triste, né, que uma semana, 8 dias depois, ia ser o dia né? Aí entrei no anti-inflamatório, relaxante muscular, e no dia eu não sabia, eu já estava me sentindo bem, mas não sabia lá na hora de puxar como é que ia ser a situação. Que na hora de se doer, não tem Olimpíada, acabou, né, brother? Aí, mas Deus me ajudou, deu tudo certo e fico muito orgulhoso. Mas você vê como é que ficou marcado, né? Eu me lembro muito bem dessa cena. E para mim foi... Talvez tenha sido a mais importante aqui eu não me lembro de nenhuma outra, só me lembro da tua. Mas o legal que foi, assim, falando de uma forma humilde, né? Amigos meus estavam voando para o Brasil, primeira página, New York Times, né, cara? Os principais jornais americanos, né, cara? Aí parece que atingiu 63 milhões de pessoas, mas
eu sempre vejo isso aí como uma forma humilde, não sou nem melhor nem pior, mas o fato é que eu tive a oportunidade de representar o Brasil e Deus me ajudou. Não, e acho que sempre no teu caminho muito claro, né, de ser um embaixador do surf, né? E você sempre bota o surf na tua frente, né? Você está sempre como uma ponte para as pessoas conhecerem a cultura, a história, tudo que ele representa. Né? Inclusive o Aloha Podcast é esse o fundamento, né? A ideia de mostrar para as novas gerações, né, o que o surf é, pessoas brilhantes. Quem vem aqui no meu programa são pessoas casca grossa, faixa preta de 10º dan, como você. Não, cara, porque são pessoas que a gente tem que mostrar para o surf, né, para a sociedade, como tem pessoas brilhantes, né, cara, entendeu? Veio o Ivan, o Chumbinho, porra, inúmeras pessoas vieram aqui, pessoas do bem, né, e passa essa alegria, essa cultura, essa riqueza, né, cara? Assim, eu fico orgulhoso de poder proporcionar isso. E você deve estar amarradão com o surf, né, Rico? Do jeito que está hoje, porque eu sou da geração ali, eu acompanhava o Vitinho, né, o Teco e o Fábio Gouveia. E eles foram muito bem, mas a gente não tinha um campeão mundial, né? E essa projeção que o surf tem hoje. E hoje você tem esse time aí agora e essa renovação acontecendo. Pô, a gente teve primeira Olimpíada, campeão olímpico. O Ítalo, né? São 7 campeões mundiais já, né? De 9 anos, 7 campeões mundiais brasileiros, né, cara? Né? É um esporte aqui que só traz alegria, né? E eu que vim de uma época que eu comecei a surfar com prancha de madeira, né, brother? Eu não me incomodo de repetir, minha família não gostava que eu surfasse, então eu vendia jornal, o chumbo das construções de Ipanema e Leblon, ia lá, pegava o chumbo, que hoje é plástico, né? Vendia nas lojas Ipiranga, né? E jornal, garrafa, e ia carregando uma prancha de 15, 17 quilos por arpoador e voltava lá caber, meu irmão, cascar muita vontade. Mas é legal, né? Que tudo que vem com dificuldade, né? E eu sempre me preocupei em trazer uma imagem boa para o surf, porque antigamente era proibido surfar. Você pegou essa época? A garotada hoje não tem ideia do que era, né? Parece loucura. Antes das 8 da manhã podia surfar e depois das 2 horas da tarde e só nos cantos de pedra. Canto do Leblon, Campo do Arpoador. Já fui preso algumas vezes, aprenderam me aprender porque eu estava surfando, né? Que loucura. Mesmo Mar Grande, você não podia? Não, cara. Uma vez eu fui preso com Helson Grace, porque eu ia disputar o Mundial, já contei, vocês vão ter que me aturar, né? Mas não conhece essa história? Não. O arpoador estava enorme, tudo grande, o único lugar que dava para surfar era o arpoador. Aí eu vim lá do Recreio, eu tinha uma oficina ali na Glaucio Gil, né? E aí fui para lá e todo mundo fora d'água. Aí eu falei, pô, seu guarda, cara, em maior inverno eu vou disputar o Mundial. Era o Pro Class Trials, pô, você não vai deixar eu surfar? Não tem um banhista na praia? Não vai. Eu falei, pô, cara, não faz sentido, né, cara? Pô, não faz... Aí ele falou, não, se for, vai chamar o choque, vai prender todo mundo. Pô, seu guarda, eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, não quero criar atrito, mas deixa eu... Não, vou chamar... então não chamam, não, chama 2, né, cara? Aí, porra, caraca, aí vieram 2 choques, sabe aqueles da PE que vem, caminhão, homem dos 2 lados, e eu... Aí entrou todo mundo na água, né? Aí quando chegou o choque, nego de metralhadora no pontão, saiu todo mundo e eu não podia sair da água, né? Porque se eu o cara ia me prender. Aí ficou eu e o Helson Grace. Não soube essa história? Não. Pô, aí o Ratão e o Paulo Proença tinham uma Kombi, eu fui ali da água, falei, pô, me pega lá no Sheraton, sabe? O Marinó, falei, vou remar até o Sheraton, né? Achando... Foi uma bela remada. Pô, mas com a mulher que tava puro sangue, né, cara? Era remadinho, com prancha pequena, né? Aí eu achava que eu ia fazer aquela curva ali da Niemeyer para o Sheraton rápido, né? Mas o mar mexido e achei que os policiais iam desistir de lá do arpoador, né? Não, mas eles vieram pela areia, né? Aí eu subi eu era pescador, pescava ali, e lá era a casa do Sérgio Bernardes, o grande arquiteto, né? Aí subi aqui assim, era uma pirambeira danada, e os canos atrás de mim, assim, eu pulei lá para dentro, entrei na Kombi, aí o Helson não entrou no mesmo balanço, aí se cortou, aí depois entrou lá, e na hora que a gente tá saindo na rua, né? Lá, cara, a polícia pegou a gente, todo mundo em cana. Pegou a gente, todo mundo em cana. Que loucura, cara. Não, mas aí, que ano era isso? Cara, deve ter sido 75, 74, era early times. Aí eu parei na Aqua Center, que era o Bruno Hermani, que era campeão mundial. Os canas, na verdade, a gente não respeitou ninguém. Não fez... Bruno, vai dar uma força lá. Ele foi lá e
contemplou a situação, né? Aí eu virei o herói da praia, né, cara? Né? Que loucura. Né? E o Helson também, meu camarada da Grace, né? Eu falei, pô, se eu tiver que tomar porrada, o cara vai, né? Vai segurar a onda. Aí, Helson, um abraço aí para você. Mas é legal para ver, né? Parece mentira, né? Falar que era proibido surfar, né? Não, e fama de vagabundo, né? Tudo isso existiu. Mas você sabe qual foi uma das grandes razões? Que não tinha cordinha, não existia o lixo. Por isso que eu não me lembro exatamente, mas o lixo, eu me lembro, a primeira vez que eu fui ao Havaí foi em 72, que eu trouxe o lixo para o Brasil. Eu fiz um dos primeiros, não vou dizer que foi o primeiro ou o segundo, mas trouxe era de... Sabe como é que era o lixo? Era de aquele garrote da injeção com a cordinha dentro e amarrava com a meia. Sabe? Caramba, Assim, uma meia, né? A presilha, né? Então era bem cedo, né, cara? E não tinha cordinha. A prancha ia para ia para a praia e quebrava a cabeça de todo mundo, né, cara? Um pranchão que numa onda só quebrava a cabeça da meia dúzia dos 10 ou 12, né? Agora que eu entendi, eu não sabia. Faz sentido. Isso daí. E aí era uma portaria da Secretaria de Segurança. Então, resumindo, né, passando aqui, é muito legal ver os brasileiros, né, cara, assim, nessa situação, né? E eu peguei prancha de madeira, uma quilha, monoquilha, biquilha, triquilha, quadriquilha, stand-up, né? Falar nisso, você andou de stand-up comigo? Eu andei não, cara. Eu paguei... A gente foi fazer uma matéria pro Sport TV na época, aquela de trocando, né, as atividades, e eu fui fazer com o seu stand-up. Aí você falou, olha... Eu me lembro de você falar, ele é mais profício esse aqui. Nervoso, tal, né? Ele é mais nervoso. Cara, eu não consegui ficar em pé. E eu não saía da água porque tem toda a dignidade ali, né? Eu falei, pô, tem que conseguir. Aí teve uma hora que eu falei, eu não vou conseguir ficar em pé nisso aqui. Aí eu remei normalmente, subi na prancha, que depois você tá no embalo tranquilo, e fiquei lá remando. E nem sei se não me lembro como é que eles fizeram. Mas eu me lembro de ficar, acho que 1 hora e não conseguia ficar em pé de jeito nenhum. Ela afundava, aquilo ali era bizarro. A prancha é estreita, fina, né? Então, e o mar mexido, né? Se fosse no Rio, com a tua habilidade, você conseguiria. Cara, né? Mas aquela prancha era não dava, não. Eu me lembro também, o primeiro stand-up no Brasil era tão novo, modelado, não feito shapeado, né? O Heraldo, sabe quem é o Heraldo? Claro, né? Heraldo, meu amigão. Trouxemos um bloco daquelas pranchas enormes que tem lá no Havaí, né? E tandem board, sabe o que é isso? Que bota o cara em pé com a mulher, sabe? Aquele bagulhão enorme trouxemos lá. E aí a Globo fez uma matéria e, porra, eu construí e chamamos o Robson Caetano, né? Querido Rob, tomou mó dura aí, não conseguiu. Mas depois eu fui levar ele para pegar onda, né? Aí a cordinha enrolou aqui no meu braço, meu irmão, puxou, arrancou o relógio, ficou tudo preto aqui, né? Pô, é legal essas histórias. O Robson também é um grande atleta, um cara, né? Um velocista espetacular, né, cara? Gente boa. E o que te lembra mais, assim, da equipe da Oi? Cara, eu me lembro muito das nossas viagens, da gente estar sempre junto, se divertindo, mas eu me lembro dessa ocupação, né, de um espaço que a gente não estava acostumado a estar, né? De repente tinha uma propaganda minha, que eu era o homem de ferro da propaganda, né? Eu criança, aí a balança afundava, que era muito pesada, e no final, quando eu ia lutar, virava o homem de ferro. Eu me lembro desse espaço que a gente ocupou, que não era um espaço que eu estava acostumado a ocupar. E de estar com vocês, né? A gente tem no esporte, né, olímpico, a gente tem 2 competições que são muito poderosas para a gente, que são os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Você está numa vila que você mistura todos os esportes e todos os ídolos. Então, eu me lembro, meu primeiro Jogos Pan-Americanos foi em Mar del Plata, em 95. Tava lá o Joaquim Cruz, o Robson, uma galera que eu via na televisão desde garoto, e de repente estava no mesmo ambiente, na mesma mesa. Né? Então, no 2003 tinha o Meligeni, que era um cara que eu gostava muito. Então, você começa a ver, né? Tem um ritual, o atleta quando ganha uma medalha, ele entra no refeitório com a medalha, todo mundo levanta e bate palma. Eu me lembro do Scheidt, né? O maior medalhista, junto com o Torben do Brasil, da vela, chegando com a medalha de ouro, ainda não tinha medalhas olímpicas, ele estava começando ali. Então, tem essas lembranças, né? Na Olimpíada de 2004, eu me lembro de ter visto Marat Safin, que é o tenista russo, né, se servindo do meu lado. Eu voltei empolgado na mesa. Aí o Daniel Hernandes, que era o peso pesado, olhou para mim e falou: Flávio, olha quem está aqui do lado. Aí quando eu vi era o Federer, né, comendo o nosso lado. Então você fica num espaço assim
de ídolos que você É admira. uma experiência única, né? E a Oi era uma espécie de uma mini Vila Olímpica, né? Porque tinham vários atletas de modalidades diferentes que eu admirava, que fiquei amigo, né? A gente está aqui muito também por causa a gente ficou amigo lá, né? Naquela época a gente se conheceu. Bom, né? E isso então, aí isso aí ninguém não tira tem da preço, gente, né? Isso aí não tem preço. Pô. E o que eu admiro, assim, da Oi é que ela foi a pioneira, né? O Blanco, meu camarada Blanco, gente boa, já fomos para o Havaí. Judoca também, né? O Blanco, né? Né? Eu sei disso, né, cara? Era Blanco judoca, gente boa, me ajudou muito. Fui no prova aí, eu, Dani Monteiro, Sabiá, Flávio Bob, sabe que é o Flávio Bob? Lembro. Né? O Marinho do boxe, sabe aquele... Fala, Marinho, né? Meus amigos aí, muito bom, cara. O esporte, ele traz uma confraternização, uma experiência, assim, de arrepiar, né, cara? De deixar assim, bom. né? Muito bom, cara. E falando de surf, eu me lembro que uma vez você ia para o Havaí, né? E aí eu mandei um roteirozinho lá para você, né? Falei, pô, meu camarada aqui vai para o Hawaii, dei os pontos turísticos, os amigos podia procurar. Fala um pouco desse roteiro e da viagem do Havaí. Cara, eu fui algumas vezes para o Havaí, talvez umas 4, 5, e eu não sei se eu dei sorte ou azar, que eu fui na época de onda, todas elas. Uma não, mas as outras 4 eu fui em época de onda e eu não peguei nenhum swell lá. Olha que eu fiquei tipo 8 dias, 10 dias, em janeiro, assim. Então, é até engraçado, né? Mas o maior mar que eu caí no Havaí deve ter tido 6 pés. É mesmo? É. As 4 vezes que eu fui, eu brinco que eu não sei se eu dei sorte ou azar, porque se tivesse maior e eu quisesse encarar, podia dar ruim, né? Mas eu vou falar, o Havaí, todo mundo tem um medo das ondas, tudo aquilo, mas, cara, lá é tão perfeito, tem aquele canal que você entrando faz uma grande diferença, vai com um amigo, suponhamos, vai comigo, né? Flávio, entra aqui, o mar está a 6, 8 pés, mas está com a prancha própria. Você cair da prancha, como é que se fala? Você sai por ali, a correnteza é por ali. E hoje a gente está aqui situado num lugar onde que dá para correr das séries, sabe o que eu estou lhe falando? Ao invés de você ficar lá dentro para tomar, né? Então, quando tem isso, faz uma grande diferença. O que me surpreendeu muito no Havaí foi a cultura ligada à luta deles, né? É muito crowd, né? Você tem... cair em pipe, por exemplo. Pipeline é uma loucura. Você caiu lá, pequeno? Caí, tinha uns 6... Pra mim não estava muito pequeno, não. Tinha uns 6, 7 pés ali, mas a onda é muito... A onda dói. Teve um cara que saiu apagado no dia que eu estava. Mas você sabia quando está pequeno, o coral... Dizem que fica mais perto, né? E eu fui... talvez a série tinha uns 8 pés ali. Não, e 8 pés é big, cara, entendeu? Mas eu tava na rabetinha ali, né? Mas eu, preocupado como é que eu ia disputar a onda, né? Ainda mais que um nível da galera lá. E eu me lembro que o Kai Garcia, que é um xerifão lá, né? Faixa preta de jiu-jitsu, me chamou, falou, ó, a onda que você quiser pode pegar. Ele treinava aqui no Brasil, então... Era com o Carlinhos Gama também, o Carlos Também Gama. com o Carlos Gama, com essa galera toda, né? E eu era da Gama Filho. E aí ele me deu a tranquilidade do mundo. Falou, tem aqui a prancha do Andy. Na época o Andy estava vivo, né? Que moral. Pega a prancha que você quiser aqui. Não é pouca assim, coisa, não. Me achando, sabe, uma segurança ali. E entrei no mar. Faz total diferença, né? Total. Falou, aonde que você quiser. Aí eu fiquei lá naquela casa, na Vulcan House, lá com eles. E tinha um churrasco lá. E fui surfar, assim, com uma prancha desses caras aí. E acabei ficando seguro para me arriscar em algumas. Porque você tem que meio que... Régula. Mas para mim lá é muito difícil o mar, né? Peguei as rabetas ali para falar que eu peguei onda em pipe. Mas é o que você falou, você entra com muita facilidade, né? Você em 2 segundos você tá lá dentro. Porque é a onda perto da areia e você chega pelo canal, né? Então você tem... Eu me lembro de ficar ali... Às vezes eu até esqueci de pegar onda, porque era tão legal ver os caras, porque eles dropam... O pessoal dropa atrasado, né? Lá dentro do pico. Lá dentro. Né? E a galera... Pô, era lindo, cara. E qual outra praia que você gostou? Caiu no Sunset? Eu caí, mas o lugar que eu mais curti foi Velsland. Velsland, né? Aquela onda, pô, eu gostei muito. Morei lá em 73. Eu, Bocão, Marquinhos Berengue, o Henrique da Cadinho. Sabe o que é o Cadinho? Não, ele foi o cara que trouxe o skate pro Brasil, cara. Da RK, era sócio do... eu fui em 72 sozinho. Aí depois, em 73, eu fui lá com ele. Aí morou uma casa lá em Velsland, né? Pô, aquele lugar é mágico, demais, né, cara? Tinha pouca gente, né, cara? Eu lembro que eu peguei um dia altas ondas lá praticamente sozinho. Eu não entendi muito, né? E depois eu entendi porque tinha tido uma chuva grande e aí
final de tarde, aí o pessoal, os locais falaram que não era o ideal porque podia ter tubarão naquelas condições, né? Porque a água fica meio turva, né? Fica barrento. Mas é interessante isso que você falou. Você foi 4, 5 vezes lá. Por aí. Fui para Kauai também e para Maui também. Aí o que acontece? No Havaí, a época do swell lá, eu vou muitas vezes lá, adoro aquele lugar, meu second home. Eu vou lá, assim, começa a temporada de outubro, vai até março, até um pouquinho, até abril, né? E nessa época que todo mundo vai, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tem uns períodos assim que dá... Eu já fui lá de pegar 35 dias de chuva, entendeu? E dar essa situação da água. Outras vezes dá um swell atrás do outro de você não aguentar surf down, ficar, né? Tem outros... Essa última vez, esse ano que eu fui para lá, de todas as vezes que eu fui para lá, que foram muitas, cara, foi o que deu menos ondas grandes, né? Teve aquele swell que eu peguei até com o Patrick. Tá lembrado, Patrick? Foi que o Felipe... o Toledo ganhou, né? Aí ele entrou cedinho. Patrick é big rider, Patrick? Dropa as ondas, né? Aí, o Patrick já entrou logo, eu tava com uma prancha nova que eu tava testando, tinha que botar aqui, né? Quando eu cheguei lá, cara, já tava meio de noite, assim, né? Aí, veio uma série de oeste daquelas grandes, assim, vai quebrar a prancha ao meio, puta, ainda nem peguei nenhuma, né? Aí o Patrick tomou na cabeça, cara, assim... Pum, né? Aí quebrou a cordinha, mas eu vi que ele estava enganando bem, estava bem preparado, e saiu nadando, e eu continuei lá, fiquei até de noite, que menos gente. Aí a prancha foi lá para Camiland, cara, sabe aquela... Aí foi lá pegar a prancha, voltou para dentro d'água. O que você está fazendo aqui de noite? Aí que ele me explicou, né? Mas foi uma temporada de muito North Winds. North Winds seria o sudoeste lá, que fica mexidão, né? Aí eu surfei vários dias em Macar, tem um pessoal... O Dwayne De Soto, que é havaiano, meu camaradão, eu me sinto bem lá, né? Já foi a Macarra? Macarra, já. Já, né? Lá é uma coisa bem local, né? Rapaziada maneira, né? Aloha aí pra galera de Macarra, o Buffalo, o Brian, meus amigos, né? O Dwayne De Soto. Aí pegando outro, vai, go Rico, porra. Aí é muito, muito prazeroso. Você tem um privilégio lá diferente também, né, Rico? Porque você vai surfar, todo mundo te conhece, porque é um surf tenso, né? Cara, mas eu tenho... Muita gente, né? Tem muito pico, mas é muita gente, né? Hoje em dia, eu vou, por exemplo, assim, eu não gosto mais de surfar pipeline, que é muita gente, muito competitivo, né? Fica muito tempo na água. Antigamente não era assim, como é que se fala assim? Rock Point, Backdoor, são lugares de pouca... Por exemplo, Sunset... É uma área, é uma onda espetacular, minha onda favorita, uma área muito longa. Você pode estar a 200 metros lá fora, 200 metros para lá, e você pega aqui um pouquinho, depois vai lá e você não perturba muito, entendeu? Tubarão, você nunca teve nenhum histórico lá de tubarão, não, Rico? Cara, eu já tive uma vez ido pescar com os malucos havaianos lá, né? Com o Fast Edge, com o Imu, com os malucos, os Black Trunk, aí... Fomos pescar lá fora e aí mergulho, né? Eu não sabia mergulhar, né, de tanque. E aí os caras falaram, Rico, aí eu tava com medo de descer, eram uns, sei lá, 30 metros, nunca tinha descido, não me lembro, mas era muito profundo para o meu conhecimento. Aí eu fui pela corda, né, e pela âncora, e fui descendo aos pouquinhos, aí eles mataram um peixe e deram para me segurar o peixe, né? E você sabe que o maior perigo... os caras já na maldade, alô, Red. Aí, os tubarões a gente escondia atrás da pedra, mas eu não estava, como é que se fala, atento para o perigo que era, sabe, assim, dos tubarões, né? A pegadinha é tranquila, né? Aí subimos, foi uma experiência, mas nunca... Onde tem muito tubarão, conhece o Vitor Marçal, que é o chefe dos guarda-vidas lá do North Shore? Não pessoalmente, mas... É um cara brilhante, já esteve aqui no Aloha Podcast. Aquela área ali de Jocos, Laniakea, Leftovers, e é uma área de Shark, né? Little Waimea, né? E é ali que eu gosto de pegar, porque não é tão conhecido, menos gente, né? E eu conheci até a maioria, uma brasileira, que foi mordida pelo tubarão, né? Surfando lá em Laniakea, foi mordida grande, né? Mas eu nunca tive episódio assim. Mas ali, dizem que aquela área ali é uma das áreas mais shark, incluindo a América, né? Tipo assim, eu sei que ali na Flórida tem uma área de muito tubarão, né? Mas, minhas canelas tudo magrela, entendeu? Não vai querer, não. Então, tem uns caras mais casca grossa aí, cara. E o que assim, do Havaí, assim, você fez algum daqueles passeios que eu te falei? Hanauna Bay, foi Waikiki, o que te foi bacana, cara, assim? eu
Do Havaí, de onda, assim, o melhor lugar para mim foi Velsland. Provavelmente eu peguei um dia muito bom. Lá é rasinho, né? Para se machucar, hein? Ali... Quando você surfa, você vê o coral passando, é lindo, né? Aquilo lá, né? Eu achei muito bonito. Eu fui no vulcão lá em Maui. E Kauai é lindo, né? Kauai, The Garden pra mim, Island, The né? Garden Island. É o lugar mais bonito, assim. Eu confesso que eu sempre surfava meio cabreiro, porque quando eu fui, tinha saído aquele filme da Bethany Hamilton, que tinha perdido um braço ali em Tunnels, né? E eu surfei ali. Então, eu surfava, era lindo aquilo lá, né? Eu falei, pô, não é possível que... Pô, vai me premiar, mas né? eu fiquei meio cabreiro, assim. Eu confesso que para surfar, assim, numa trip, o lugar porque eu fiquei mais à vontade, que eu mais curti, foi Mentawai. Eu fui uma vez só. Já fui para Bali também mas Mentawai eu achei a Disneylândia. Foi maravilhoso. Eu já tive algumas vezes com vários amigos lá, realmente, lugar maravilhoso. Foi uma das melhores viagens da minha vida, né, cara, que eu fiz lá para Mentawai com só amigos, foi muito bom. Mas é longe, né, cara? O problema, assim, para gente que trabalha, tem uns compromissos aqui, né? Tipo assim... É uma missão. Hein? É uma missão, né? Você tem que... Quando eu vou, tem que passar pelo menos um mês. Eu já fui Rio, Austrália, direto, chegar no dia da competição. Né? Assim, super... Eu não estou mais nessa batida. Hoje, quando eu vou para lá, eu vou... paro em Dubai, aí passo 2 dias, dou uma descansada, aí passo uns dias em Bali para ir para Mentawai. Eu não tenho mais essa disponibilidade de tempo, né? Como é que é a tua rotina hoje em dia de trabalho, de treino? Eu tenho uma... Hoje, o Reação, né? Eu estava lá agora. É o lugar que me dá muito prazer. A gente tem essa história de 12 polos, vários programas, então dá um trabalho. A gente tem uma equipe muito boa que toca, mas eu estou lá sempre acompanhando. A gente tem uma startup de esporte e educação que hoje está em umas 60 escolas. A gente entra com as modalidades esportivas no contraturno, com a educação física, com o currículo todo. E a gente tem uma vertical na empresa chamada Ciclo, que a gente faz toda a gestão do contraturno. Então, por exemplo, aqui no Rio a gente está em todos os PHs, fazendo toda a gestão do contraturno, e está em várias escolas pelo Brasil. Então, essa é uma ideia assim, que está começando a caminhar. É um negócio com viés social. Para cada criança da escola privada do contraturno, a gente leva esse programa para uma criança de projeto social. Então, a gente vai crescendo assim, um viabiliza o crescimento do outro. Então, o Ciclo é o meu primeiro, digamos, empreendimento, porque no Reação a gente é voluntário, né? Embora lá a gente ainda esteja no começo, é um negócio, mas com esse viés social, o Ciclo. Eu estou no conselho da Prio, né? É uma empresa que era a antiga PetroRio, agora a gente mudou o nome para Prio, que é uma empresa de óleo e gás. Eu estou aprendendo pra caramba, estou lidando com gente muito legal, e eu participo mais na parte de cultura da empresa, mas estou no conselho. Hoje até tem reunião de conselho, saindo daqui. Acho que essas são as 3 missões que eu tenho hoje no dia a dia de trabalho. Eu acabo fazendo muita palestra, né? Que virou um mercado que eu não imaginava, mas eu faço com frequência. Você fez 400 palestras, né, cara? Cara, eu fiz muitas, Eu sou muito nessa linha. Eu me formei em Direito, mas quando eu parei de competir, eu comecei a investir mais nesse, digamos, letramento, nessa linha mais de gestão, cultura, liderança. Então, fui fazendo algumas pós nesse sentido. E acabei meio que encontrando esse espaço que é o que eu mais gosto de atuar. Então, palestra mais de cultura organizacional, de liderança, propósito. E também acabo fazendo isso, assim, com alguma frequência. E o que eu acho legal, assim, que é bonito ver nos atletas, assim, é que você é atleta, né? E também você é apresentador da Globo, da palestra, né? Você tem várias atividades do Instituto Reação, né? Então... isso tudo veio planejado ou isso veio acontecendo no decorrer da vida? Cara, eu meio que... Minha vida foi acontecendo, assim. É claro que quando eu era atleta, eu tinha muita clareza de onde eu queria chegar, mas não era muito provável chegar onde eu queria chegar. Se eu fosse pensar, se eu fosse parar, mas eu não tinha essa reflexão mais racional. E eu entrei na seleção meio que no susto. Eu entrei com 19 anos, eu era júnior, entrei na seleção dos adultos, com pouquíssimo tempo, tinha 5 anos e pouco de judô. E aí eu estava no 3º período da faculdade, fazendo Direito. E na época, minha vida mudou completamente, né? Eu passei a viajar 6 meses por ano competindo. Então, me formei mais tempo. E quando eu fui parar a carreira de judô, eu tinha... Alguns anos antes, eu me perguntava para onde eu vou, né? Porque no Reação... É difícil, o Reação né? já não estava... é difícil quando sempre difícil, né? Para qualquer atleta, sempre né? Sempre difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma família que me
Deu me suporte. estimulou muito a ter essa cultura de estar sempre aprendendo alguma coisa. Então, fui aprendendo idiomas, eu me formei na faculdade, o Reação era um lugar que já me preenchia do ponto de vista de me sentir feliz, né? Então, quando eu parei o judô, eu tinha o Reação onde eu estava feliz e, ao mesmo tempo, fui convidado a fazer um programa na Globo, que foi meio que uma coisa meio Qual era o surpreendente. nome? Até Era o Corujão do Corujão. Esporte. Pô, muito legal. O Tange, muito Não, amigo meu, ele ia para o Esporte Espetacular e eu ia pegar E você o lugar mandava dele muito bem. no Corujão. Eu até te Pô, liguei foi divertido, parabenizando. cara. Tá lembrado? Ué, você participou, pô. Mas antes disso, Foi muito legal, assim. eu te liguei, né? Porque assim, eu admiro quando a pessoa, né, tem diversas atividades, vai buscando os novos caminhos, porque hoje em dia, no mundo moderno, né, você tem que estar se inventando, renovando e sempre nessa situação que a gente chega mais maduro. Só que eu sou muito mais maduro que você, né? Estou com 71, né, cara? Tá voando, pô. Então, o que é? A gente vai escolhendo as coisas legais, os bons amigos, o esporte que você quer mais, né? O restaurante que você gosta, você fica mais seletivo, né? E é muito bom ver. E você você sempre foi contemporâneo, né? Mas a minha geração era uma geração que escolhia o que ia ser para o resto da vida com 18 anos. Fazer uma faculdade ia ser aquilo para sempre. Mas hoje ruim não é isso, mais né? assim, né? Você nunca foi assim, eu acho que eu nunca fui assim também, mas a gente vai sendo o que vai acontecendo, né? E a gente vai tentando aproveitar as oportunidades. Go with the flow. Um pouco por aí. E, obviamente, né, elas são pegas por conta de tudo da base que você tem, né? O repertório que você criou. E assim, hoje eu não estou na TV hoje, talvez volte para a Olimpíada agora em 2024, agora a Olimpíada de Paris. Eles não vão deixar de perder você, né, cara? Não, eu estou até numa definição, porque para mim a minha vida, eu saí da Globo em 2022, talvez, 2021, nem sei. Mas eu fiquei uns 11, 12 anos lá. Então, quando eu saí, eu fiquei na dúvida, e agora? Aí eu meio que fiz as pazes, assim, com aquele período que foi muito rico, né? Falei, pô, foi uma história que eu tive muito legal, agora que vem outras. E agora com a Olimpíada, estão começando a chamar para voltar. E aí eu estou vendo como é que eu vou organizar isso nessa minha nova vida. Mas eu gosto de fazer. Além de você se comunicar muito bem, né? E ter uma bagagem que pode falar com muita notoriedade, né, cara? Assim, é legal fazer diversas coisas, escolher fazer as coisas que você realmente gosta, que está no coração, né? Eu tô curtindo, assim. Porque eu acho que o atleta e o lutador tem muito essa história da síndrome da próxima luta, né? Tá sempre olhando para frente, página virada. Então, quando uma parte da tua vida passou, você já está numa outra, né? Então é muito você olha para frente, né? É difícil para os atletas, seja qual for a modalidade, né? É difícil essa transição, né? Seja no surf, né? O cara pega a onda a vida toda, um grande atleta, viaja pelo mundo, né? Aí, de repente, não está finalizando a carreira, assim, o que vou fazer, né, cara? Então, é um momento difícil, mas eu acho que quando você deixa o rio fluir, as ondas fluírem, o coração, e se você plantou coisas legais, automaticamente as coisas vêm no caminho, sem muita preocupação. Pode ter até preocupação, mas ela vem no caminho, né? A história do time invisível, né, Rico? Que a gente vai plantando ao longo da vida. Você tem um time gigante, né? Quando você me ligou, eu falei, Rico, um prazer, uma honra. Pô, e isso foi plantado lá atrás, pela maneira como você conduziu, né? E como você fez a tua história. Pô, obrigado, cara. Mas de verdade, né? Você é um cara extremamente querido, né? Então, e isso não é... Isso é uma construção de vida. Você tem um time invisível gigante. Por isso que está um sucesso aqui também. Todo mundo quer estar contigo. Porque todo mundo te adora, pô. Eu queria aproveitar e agradecer, porque a gente sabe que é difícil, né? Assim, sua vida é corrida, tem você, o Evandro Mesquita, o Ivan da WSL, o cara vir de São Paulo para aqui, né? O cara tem que querer trazer uma bagagem rica para acrescentar. E eu queria agradecer vocês aí de coração. E está sendo muito prazeroso mesmo, né? Agradecer a equipe da GR aí, porque é uma coisa que vai ficar, né? Um legado que vai ficar para a vida, né? Sabe o que eu estou te falando? Cada um... Hoje a gente está falando daqui há 50 anos, ter essa gravação daqui é uma coisa que... É verdade. Né? É verdade. Uma coisa que vai ficar... Histórias de 30 anos atrás, daqui a 50 anos, que a qualidade aqui da GR é tudo... Aqui grava grandes atores, né? Aqui eu já... Tem 100 empresas gravando aqui, 100, né? Então, a minha é toda terça-feira, de 10 ao meio-dia, né? E a gente
o Beto aí, fizemos aqui um estúdio. Né? Essa prancha daqui eu fui campeão brasileiro com ela, né? Essa aqui? Novinha não, eu restaurei ela toda. Olha o peso dela, tá? Olha lá. Né? Olha a monoquilha, né? Olha o copinho de tubo tigre e de prego. Não. Ali, tô vendo aqui embaixo, ó. Não, mas ela tem. Primeiro tem um copinho você tá falando aqui do lixo, né? Pode levantar sem problema. Olha lá. Tá vendo? Um tubo de plástico onde eu meti um ferro e você vê que ele é bem lá na frente, né? Muito legal, né? Que legal, cara. Linda a prancha, hein? É legal que são coisas históricas. Essa daqui é uma taça que eu gosto muito, ó, a de Porto Rico, né? O Campeonato Mundial. Fábio Gouveia foi. Pode levantar, mostra lá aí. Né? A beleza da. Né? E foi a primeira vez, Fabinho Gouveia. Eu tive agora com o filho dele, o Ian Gouveia, ele vai vir aqui no programa, vou convidá-lo, né? E foi a primeira vez que o Brasil foi campeão mundial júnior com o Fabinho Gouveia, né? Um cara de tremenda humildade. Conhece ele? O Fabinho é... Aí eu me lembro que ele ligando para ele, alô, painho, ligando lá, né? Tudo bem, ganhei o campeonatozinho aqui, era campeão mundial. Ele foi o primeiro, né? Cara, assim, uma simplicidade maravilhosa, né? Aquele filme dele, Fábio Fabuloso, maravilhoso. Né? Aí, muito bom, né, cara, construir tudo isso daí. E falando assim, qual foi o seu pior perrengue no surf? Já tomou algum caldo, alguma vaca, a prancha já bateu em você? Pô, já tomei vários, né, cara? Mas aquele premiado, assim, que você não subia nunca? Já quebrei dente, já... Tô pensando aqui qual foi a pior história, assim. Eu tive uma, assim, que pra mim foi... de machucar. Eu fui pra Bali uma vez e no último dia... O mar estava grande, assim. Eu peguei uma onda boa pro meu padrão. Aonde? Que praia? Ali em Uluwatu. Peguei uma onda muito boa. O mar estava pro meu tamanho, assim. Entrar pelaquela caverna, maré cheia, já grila, né? E a saída. Entrar é mais fácil, difícil é sair depois, né? Com aquela maré mais cheia. Mas eu peguei a melhor onda, assim, para mim, da viagem. E eu olhei no relógio e falei, pô, tá na hora de ir. Eu tinha um voo, né? Aí eu olhei pro mar e falei, pô, só mais uma, né? Aí fui castigado. O surfista de alma mesmo tem one more. Mas tinha sido aquela onda perfeita, que a gente quer sair com uma onda boa sempre, né? Gozado, né? Essa doideira. Porra, quantas vezes eu fiquei 1 hora além do que eu podia porque não vinha a onda boa e eu perdi o horário. Mas com todo mundo, né? Impressionante, né, cara? É para completar, né? Tem que sair com dignidade. E eu peguei essa onda que, pro meu padrão, tinha sido muito boa, a melhor onda da viagem. Aí eu vi, o mar estava clássico. Eu tinha, sei lá, 7, 8 pés, mas em Uluwatu é perfeito assim, né? E aí eu olhei e falei, não, vou pegar mais uma. E aí, quando eu fui, veio uma na cabeça, cara. Eu perdi a prancha. Perdeu a prancha? Eu fui sair em Padangue ali. É mesmo? Ih, rapaz. E aí foi assim, cheguei toda... Foi um caos, assim. Saiu em Padangue? Me arrebentei todo. A prancha foi lá para Padangue. Não, porque a corrente leva... vai te levando. E eu me lembro de eu ir quicando, batendo bunda, batendo as pernas e lá o coral nos corais, saí todo sangrando. Não, lá é afiado. É afiado, né? É afiado. O coral no Havaí, muitas vezes, ele é mais plano, né? Porra, foi com emoção aquilo ali. Lá é afiado, marcou, né? É afiado. E, mais uma vez, qual foi o pior perrengue teu, assim, na carreira como lutador, né? Como esportiva, né? Você teve alguma lesão, teve alguma luta que você, como é que se fala, que você perdeu e serviu de lição? Você está perguntando, estou contando aqui quantas operações eu fiz, né? 1, 6, 7... Eu fiz 8 cirurgias. Eu tive 8 cirurgias já. Mas eu acho que o momento, assim, mais, para mim, de lesão, assim, difícil, talvez tenha sido essa dos Jogos Pan-Americanos, que a gente estava junto na Oi, né? No Rio. Eu estava em primeiro do ranking mundial, super bem. Ganhei a primeira luta do meu grande adversário, que era o cubano. Na semifinal, peguei um americano que depois virou um cara muito bom, mas na época estava começando. E eu fui apoiar o braço numa entrada que ele dá e eu tenho uma luxação de cotovelo, lesão de bíceps e saio carregado do PAN. E na luta? Na luta, na semifinal do PAN do Rio de Janeiro, que foi até então a maior competição. Eu acho que eu até vi essa luta. O João Derli também estava lutando. Também estava. Né? Foi assim, para mim, inesquecível, porque até hoje meu braço não dobra mais, né? Eu tive que mudar meu jogo todo, tá aqui a lesão. E fui o único atleta daquela equipe que voltou sem medalha. E era a época que eu estava como homem de ferro, então para mim foi chocante voltar para casa com o braço quebrado e ver aquela foto no prédio gigante e eu como homem de ferro. Não, né? Mas isso aí, de alguma forma, traz um ensinamento que tudo muda, né, cara? Que a gente
assim, tem que ser humilde, que as situações mudam, né? A gente está tudo maravilhoso, de repente vem uma notícia ruim, uma coisa acontece, um sinal, né? A vida muda com uma velocidade muito grande, né? E aí cabe a gente escolher. A gente fala isso muito lá com a garotada do Reação, né? O final da história, quem define é você. É melhor escolher uma parte ruim da tal história como sendo só uma parte dela do que o final. Depois dessa história da lesão, um mês depois a gente teria um Mundial aqui no Rio. E eu estava muito bem. E eu tinha um adversário muito duro, que era o Thiago. E eu acabei sendo convidado, o Thiago Camilo. Ele era da Oi também? Também. Depois ele entrou na Oi também. O Camilo, né? E eu acabei sendo convidado nessa época para fazer a transmissão daquela competição pelo Sport TV. Aí comenta, o Thiago é campeão na categoria que eu sonhava ser campeão. Foi aqui no Rio Centro? Foi aqui no Rio. Eu vi essa aqui no Rio, 2007. Também, foi um mês depois que eu machuquei o braço. Então, Ele era novo, né? Assim, o Thiago é mais novo que eu, mas é um fenômeno, um monstro. E por mais que tenha sido difícil, né, pra caramba ter vivido isso, por causa disso eu criei uma relação com a TV que acabou sendo a minha transição de carreira depois, sabe? Então, de certa maneira, uma porta fechou, abriu outra, né? Abriu outra porta. Pô, que legal. Você acompanha as competições do WSL? Total. É? Total. Quem são os seus favoritos dos Brazilian Storms? Cara, nesse modelo de final em Trestles, o Filipinho tá sempre muito bem, né, animal, cara? Né, ele é um animal, né? Como é que você vê o surf dele assim? Cara, eu viajei com o Filipinho para fazer nas ondas da Costa Rica, lá pelo Esporte Espetacular. Ele era novinho, assim. E para mim foi ele, o Alejo e o Miguel Pupo, né? Quando a gente foi. E eu fiquei muito impressionado com a seriedade daquela geração. Eles faziam parte física, era um movimento muito diferente, né? Que existia no judô, mas não existia no surf. Não existia. O Medina e o Ítalo são dois monstros da preparação física, né? Eles estão sempre treinando. Então, eu vi ali que ali tinha uma geração muito diferenciada da anterior. Né? Que a anterior era surfista. Você pega o Fabinho, o Teco, era uma galera do surf. Era surf, né? E aí entra uma geração mais profissa. Alguns com os pais que foram campeões, atletas e perceberam também isso, né? Pô, o Wagner, o pai do Miguel. Eu já via o Felipe... Há muitos anos atrás que ia acontecer isso. Inclusive, cheguei para uma grande empresa e falei, cara... Esse moleque é bom. Estava falando de 8 anos atrás, 9 anos atrás, né? Eu já via, cara, que ele tem uma... Como é que se fala? De uma manobra para outra, né? Ele tem além de ter uma linha linda, ele não perde tempo entre uma manobra e outra. Ele está sempre fluido, né? Trocando direção com a velocidade, batidas radicais, sem falar nos aéreos, né? Você lembra daquela atuação dele da em Jeffreys Bay? Ele dá 2 aéreos de uma onda só. Caraca, aquela sacanagem. Mas a gente fez essa competição lá na Costa Rica, ele era moleque. Eu me lembro que na final ele ia toda hora para os aéreos. Eu falei, pô, esse cara não tem medo mesmo. Ele vai e eu acho que essa é uma geração que dá coragem, né? Eu vi o Medina, eu conheci o Gabriel logo depois que ele ganhou, porque o Gabriel entra com 17 anos e ganha 2 vezes do Kelly. E ganha 2 etapas. Primeiro ano ele já chega... arrebentando. Ele é um Quem monstro, é esse cara, né? E ele foi no Corujão lá da Globo, moleque, assim. E aí eu tive... Isso era legal de estar lá recebendo essa galera que estava começando e você acompanhar, né? Com uma outra relação. A Raíssa, por exemplo, do skate, a primeira aparição dela na Globo foi quando eu estava com a Glenda fazendo Esporte Espetacular. De repente ela chega, a gente convidou ela do Maranhão para ir lá conhecer a Letícia Buffoni. Aí, de repente, você vê ela ganhando medalha olímpica. Muito bom, Então, né? é muito bom você ir acompanhando essas histórias. Então, assim, eu sou muito amigo de todos, estou torcendo muito para o Medina entrar, porque vai ter mais uma oportunidade, né? Ano que vem agora para conseguir entrar, ganhar a terceira vaga olímpica. Por enquanto tem o Filipinho e o Chumbinho. E eu acho que nessas condições de Tiopo, ele é o cara, né? O Medina, além dele surfar muito, ser um cara imprevisível, né, cara? E os aéreos dele, ele conecta entre as manobras, né, cara? Eu admiro ele que ele é o Iceman, né, cara? Falta 1 minuto para a bateria, ele precisa do 9, o cara vai lá e pimba, traz o 9, né, cara? É impressionante. Realmente, a competitividade dele. E eu acompanhei ele, eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Medina foi no arpoador dando aéreo, nem sei quando, foi bem no início, não sei de falar se ele tinha 13, 14 anos, nem me lembro qual era a competição, né? Ele não era o Medina, mas me marcou a imagem dele, né, cara? E o que eu vi ele construindo, que ele construiu outro Medina, né? Que ele fisicamente o cara se preparou, né? Ele não era um cara
tão brilhante no início nas ondas grandes, mas foi pegando experiência em pipe, em chope, em feed, em todos os lugares, e se transformou num atleta muito completo, né? E essa é uma característica dessa geração também, porque você pega o próprio Filipinho. O Filipinho não era... ele não é o Medina em ondas grandes, mas ele já é muito bom, mas ele né? está se preparando. Ele já está muito bem. É uma geração que conseguiu se desenvolver para todo tipo de onda. Você vê, pô, o Ítalo lá de Bahia Formosa. Pô, o cara pega onda em qualquer mar. Já teve lá em Bahia Formosa? Já. Cara, eu fico admirado aqui, o meu aloha pro Ítalo, eu conheci os pais dele, fui dar uma palestra lá, lançar meu livro lá, né, cara? Admiração que quando você vem do Sudeste, de São Paulo, de um estado, assim, com muita comunicação, mas aí o cara vem de uma cidade que é maravilhosa, né, Bahia Formosa, mas tem um mérito muito maior pela dificuldade da comunicação. Ele ganhou o mundo, né? Ganhou o Brasil, ganhou o mundo, né? Então tem toda essa geração aí, né? O nosso querido Mineirinho, eu tive com ele, jantamos ontem junto, né? A primeira vez que ele foi para o Avaí, fui pegar ele lá no aeroporto, né? Onde estava lá o filho Ian Gouveia, né? A molecada, e fizeram uma macarronada lá, fui com meu amigo Rafael. Muito bom, né, cara? Eu assim... E contando as histórias do Avaí, dos Black Trunk, os caldos, né, cara? Eu queria até ter... Legal, né? Muito bom. Então, cara, eu não tenho nem como te agradecer pela tua presença. E, para finalizar, queria te perguntar o que você acha que é o espírito Aloha? Eu faço toda vez essa pergunta aos meus convidados, assim, já que você esteve no Avaí. O Aloha de lá é o pura vida da Costa Rica, né? É um pouco essa vibração, né, que você... Que acabou virando seu sobrenome, né? E foi sem querer. Rico Aloha de Souza, né? Foi sem querer, cara. A primeira vez que eu fui para o Avaí, eu via que as pessoas falavam Aloha, é um cumprimento que dividia o amor, as alegrias para os turistas, para todo mundo. E aí eu, sem querer, trouxe para cá e popularizou. Não foi, aliás, nada na minha vida foi assim tão planejado. Eu sempre tive o amor pelo esporte. Mas como na sua vida as coisas vão acontecendo, como um rio, né? Ele vai para o mar... Tem horas que ele fica melhor e a gente tem as dificuldades, né, cara? Dentro da vida de um campeão, tem histórias difíceis de patrocínio, de lesão. É mole? Não, nada mas eu acho que esse espírito Aloha tem a ver com essa leveza, né? Que a gente escolhe, ou não, né? Mas quando a gente tem o Aloha na vida, a gente... No coração, né? No coração a gente escolhe esse caminho, né? De mais leveza, né? Eu acho que... Serenidade, ao mesmo tempo... Humildade, né? A coisa do faixa preta com espírito de faixa branca. Você nunca perder essa essência, né? De você estar sempre buscando aprender alguma coisa, ouvindo mais do que falando. Eu acho que tudo isso tem a ver com esse espírito do bem. Eu não podia deixar de falar milhões de vezes a admiração que eu tenho por você como atleta e pelo Instituto Reação. São poucos atletas que fazem isso. Eu, assim, admiro muito e cada um pode fazer na sua proporção, né? Assim, né? Às vezes uma pessoa está precisando de um remédio, compra um antibiótico, às vezes o cara está duro ali, uma palavra para um ombro amigo, o cara dá deprê, né, cara? Né? Então, tem várias maneiras, além desse trabalho brilhante, você poder colaborar com as pessoas. Isso tem que estar dentro do coração. Você não faz isso propositalmente, você faz isso aí porque está dentro do espírito, né, cara? O espírito Aloha é a energia do bem, né? Ela não fica só para você. Você vai contaminando todo mundo em volta. Eu acredito, principalmente quando você faz isso sem querer nada de volta, porque eu acho que isso é fundamental, tudo de bom volta para você, entendeu? E também eu vejo uma coisa assim, nada de ruim perpetua, né? Nada de bom também continua, né? Então, a gente... tendo assim mais experiência de vida, né? Assim, a gente vê que as coisas mudam, né, cara? E que você tem que levar na leveza, saber aproveitar as ondas boas, as ondas que fecham e ir levando. Então, brigadão aí para você. Hoje agora a gente vai degustar o gourmet. Tem o gourmet aí pra gente? Gourmet manda... luxo, meu irmão, aqui não tem moleza não, ué. Vem um gourmet aqui maravilhoso aqui, ó. Que isso, aqui, que luxo, hein? Fala, Mário. Aqui, ó. Mário. Mário. Gostei, Mário. Aqui. Olha lá. Legal, muito... Cara, hein? Sabe uma coisa muito legal? Até fazer uma propaganda do bem aqui para o Gourmet. A gente fez com eles a gente tem um programa que é o Reação Conecta. A gente prepara a nossa garotada para o mercado de trabalho. Eu sei. E a gente fez o Sushi Man e o Sushi Woman com eles. A gente preparou alunos que hoje trabalham lá no Gourmet. Olha que maneiro. Muito maneiro, né, muito legal, cara? Então,
eu agradeço aí. Pode comer mesmo, galera? Não, a gente tá liberado pra vou comer? dar um abraço aqui. A gente come uma vez aqui, a gente começou a comer e aí é mais agradável, a gente come, Combinado. degusta melhor. Queria Fechado. agradecer o Gourmet por essa gastronomia aqui maravilhosa, agradecer aqui o pessoal do AGR e agradecer a Deus de me dar a oportunidade de fazer esse trabalho que eu estou realmente curtindo. Não é uma coisa, né? Agradecer a equipe aí, o Patrick de Souza, a equipe aqui do AGR. E aí, não podia deixar meu aloha aí para vocês. Falou, Flavinho? Aloha. Agora, time to Gourmet. Drop essa onda.